É só um? Só. Bom, gente, muita coisa aí. Vamos ver se a gente... Obviamente que eu poderia trazer os textos já prontos, né? Mas... dizem que escrever ajuda no aprendizado, né? Então vamos lá. Que aspecto histórico importante está associado a borracha clorada, né? É policloropreno, tá? Vou botar o nome dessa borracha aí. Cloropreno CR. Levando em conta sempre o butadieno como referência, né? Ela troca um hidrogênio por um cloro, tá? Cloro-butadieno. E ali é só o monômero, não é o mero não, tá? Então que aspecto? Ela foi a primeira borracha a ter sucesso comercial. Isso aí é a resposta, tá? Primeira borracha sintética, né? Primeira borracha sintética de interesse comercial a ter sucesso comercial. Primeira borracha sintética a ter sucesso comercial. Que a primeira borracha sintética, na verdade, foi a metílica, tá? Bom, e o ano vocês põem em 1932, tá? Bom, a forma de polimerização. Então, seguindo SBR nitrílica, essa também é em emulsão, tá? Então, ela é em emulsão. Ou seja, é via radicais livres, porque processo em emulsão é via radicais livres, tá? Em emulsão via radicais livres e o isômero predominante. Então, a gente viu aqui que você tem o cis trans e o vinil, né? E no caso tem dois tipos de vinil, né? No caso aí, não é só um não. Que aqui se polimerizar essa, né? Aí você tem um tipo de ramificação. Se polimerizar aquela, você tem outro tipo, né? Por exemplo, se polimerizar essa aqui, aí vai ficar o... Nossa, tá tudo aqui. Se polimerizar essa primeira, para ficar mais direto aqui, né? Aí vai ser Cl, C, dupla C, né? Se polimerizar a outra, vai ser CC, aí num lado lá HH e do outro lado HC, CL, dupla C, tá? Então aqui existem dois tipos de vinil, né? Então normalmente os caras chamam 2 e 3 4, né? Então não é só um tipo de vinil, são dois. Ou então o cis e trans, que a dupla vai para o meio, né? E aí, a depender de como ele está arranjado lá, tem o cis e tem o trans, né? Então o resto aqui para não ficar... Então tem o cis e o trans desse tipo. E no caso, quando não é o butadieno, não. O butadieno, como é tudo hidrogênio, tanto faz esse como o outro, né? Dá tudo a mesma coisa. Mas quando tem uma modificação, como no caso do CL, a depender de qual dupla é explorada, você pode ter dois tipos de monômero vinil, tá?
Ou seja, a borracha natural também teria. Natural não, porque a natural é toda cis, mas a análogo natural, que é a polisopreno, né? Polisopreno sintética, né? Ou qualquer outra borracha de heno aí que seja sintética. Você tem dois tipos de vinil quando não é o butadieno, né? Quando é o butadieno tem só um, que é tudo hidrogênio lá, tá? Com certeza muda. Com certeza muda. Não, isso aí não tem como responder não. Na verdade, a borracha comercial ela tem um tipo só, tá? Ela tem um tipo predominante só, que a gente vai falar aqui ao longo do... Mas a gente pode desenvolver alguns raciocínios nessa sua pergunta aí. Daqui a pouco a gente fala disso aí. Então vamos lá. O isômero predominante, ele é o trans, tá? Então é a forma de síntese que possibilita isso, tá? A forma de síntese dá uma quantidade maior de isômero trans, tá? Na butadieno, por exemplo, a gente falou só no próprio SBR, mas principalmente o butadieno, a gente viu que os caras buscam um teor maior de cis, tá? Eles buscam um teor maior de cis para ter TG menor, entre outras coisas. E no caso lá, quando tem teor de trans maior, cristaliza mais, né? Então eles evitam isso. Aqui, essa borracha ela tem mais sucesso comercial do tipo trans, tá? Mesmo que ela tenha uma certa tendência a cristalizar, ela é a de maior uso, tá? Então são coisas que são características de cada borracha, né? Eles não buscaram uma forma cis, por exemplo, que precisaria mudar o catalisador. Ué, acabou? Alguém pegou um sobrando aí, gente? Ah, sim. Para ter um teor alto de cis, os caras iam fazer o quê? Eles iam usar o catalisador Ziegler-Natta, tá? Então, no caso aí não há interesse em fazer isso, tá? Ela é obtida assim e pronto. Características importantes da CR. O que a gente pode citar aí? Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui mais embaixo, não? Tem não. Tá. Então eu queria... não tem essa pergunta? Ah, não. Tem no quadro. Eu queria que você respondesse essa pergunta meio baseado no quadro ali, tá? Naquele quadrinho da aula passada, tá? Não sei se vocês têm ele aí. Tem? Pra gente localizar, né? E não ficar toda hora buscando... temperatura, inchamento, né? Na verdade são só essas duas coisas, né? A gente pode dizer o que do inchamento, por exemplo? Moderado, né? Moderado, que é o EPDM que está lá na outra extremidade. Você pode dizer que é moderado. Temperatura de uso moderada também, né? Ela só é melhor do que as outras três fracas que a gente falou, né? SBR, NR e BR, que nem estão aí. E tem uma TG relativamente baixa, tá? É outra característica. Ou seja, é tudo moderado para ela. Não é tão baixa a TG porque o grupo cloro aumenta ali, tá? Comparado ao polibutadieno. Ou seja, dá uma polaridade ali que puxa essa TG para cima, tá?
Pronto, próxima. Porque mesmo sendo antiga, a cloropreno não cresceu em uso, sendo colocada como elastômero de uso especial. Então a principal é o que? É o custo, tá? Ela é um pouco mais cara. E somando a isso, essas propriedades que ela não tem nada especial, né? Ela é sempre moderada ali, sempre no meio campo ali, né? Então ela acaba não tendo digamos assim, um destaque tão grande quanto outras têm. Sei lá, se for inchamento, a NBR supera. A NBR está ali com uma borracha mais barata, né? Se você vê temperatura de uso, não tem muito ganho também. Então, o único destaque aí que você poderia dar a ela em relação à NBR, por exemplo, seria a resistência à chama, tá? Porque ela é halogenada, né? Mas ela absorve bem as líquidos, né? Então, num ambiente de líquido apolar, ela não vai ser uma boa escolha, tá? Quais os dois tipos principais do CR? Você pode colocar de forma bem geral o seguinte: modificada com enxofre e não modificada com enxofre, tá? Quais os dois tipos principais? Modificada com enxofre, não modificada com enxofre. O que quer dizer isso? Bom, se você sintetiza a policloropreno nas condições que a gente falou aí, ou seja, usando emulsão, né, normalmente até o processo redox mesmo, né, iniciadores redox, o que acontece? Tende-se a gerar um produto com altíssimo teor de gel, tá? Isso quer dizer o quê? Massa molar muito alta, tá? Então é típico do processo. Então gera um produto de massa molar extremamente alta. Isso é inviável para processar depois, tá? Então, quando ele fala modificado com enxofre, quer dizer o quê? Que a borracha, de vez em quando, ela tem as ligações de enxofre na cadeia, tá? Isso vai fazer o que depois? Eles vão quebrar isso durante uma etapa posterior à síntese. Tá? É como se fosse uma peptização, né? É como se fosse uma peptização, mas, digamos assim, já devido à presença de copolimerização com enxofre, tá? Então, esse objetivo é o quê? É tentar, em seguida, a obtenção, quebrar um pouco essas cadeias que tendem a ser muito grandes quando sintetizadas. Tá? Então, enxofre é uma ligação fraca. Então, essa foi uma solução. Você tem que ver isso até do ponto de vista histórico mesmo, né? Os caras foram buscando soluções. Então o polímero gerava massa molar demais, alta demais. O que eles arrumaram? Eles arrumaram um jeito de mastigar essa borracha. Mastigar como? Colocando enxofre na hora da síntese, tá? Então, como resumo aí, como complemento dessa questão aí dos dois tipos, vocês podem colocar que há uma copolimerização, tá? Com enxofre nesse primeiro tipo, tá? Há uma copolimerização com enxofre nesse primeiro tipo, que vai facilitar uma quebra posterior das cadeias, tá? Porque a princípio elas tendem a ser geradas com massa molar muito alta. E a segunda? A segunda,
que a gente falou aí, não modificada com enxofre, os caras controlam fazendo o quê? Colocando um agente de transferência de cadeia na hora da síntese. Tá? É a forma mais comum de controlar a massa molar em síntese de polímeros. Né? É a forma mais comum. Colocando o agente de transferência no reator na hora da síntese. Lá nos polietilenos da vida, que é onde eu tive uma vivência mínima lá, os caras usavam hidrogênio, né? Então, quanto mais hidrogênio, eles respondiam isso como pressão de hidrogênio no reator. Quanto maior a pressão de hidrogênio no reator, mais buscava-se uma massa molar menor do polímero. Por quê? Porque o hidrogênio era um agente de transferência de cadeia. Isso quer dizer o quê? A cadeia está crescendo, quando aumenta o hidrogênio no meio, aumenta a probabilidade dessa cadeia terminar e passar o centro ativo para outra. Está crescendo, se tem muito hidrogênio, vai aumentar a quantidade dessas transferências. E, portanto, a massa molar tende a ser menor. Tá? E aí, normalmente, vocês podem colocar entre parênteses aí, mercaptana seria um composto bastante usado. Tá? Hidrogênio é muito comum em polietileno, poliolefinas, mas no caso aí, mercaptanas. Já ia brincar, mas deixa quieto. Vamos falar, ficar sério aqui. Tá. A tal peptização do cloropreno modificado com enxofre se dá normalmente em misturadores? Não, mas pode ser, tá? Não, mas pode ser também. Tá? Normalmente ainda acontece quando ela está na forma de látex, tá? Então vocês podem colocar, não, principalmente na forma de látex ainda, tá? Látex quer dizer o quê? A borracha é obtida em emulsão, então aquela emulsão lá polimérica era chamada de látex, tá? Assim como o látex da borracha é látex, é borracha mais solvente, né? Aí também é borracha mais solvente. Então os caras colocam um composto lá dentro, né? Que tende a fazer essa quebra acontecer depois de um dado tempo de armazenamento, tá? Eles colocam um composto químico lá dentro, tá? Sendo que também, como eu falei, né, pode acontecer no misturador, ou seja, acontece também no misturador depois, tá? Acontece também no misturador, ou seja, nos processos posteriores, essa quebra também acontece, tá? Beleza. Massa molar. Ok, e essa outra que usa o agente de transferência é aquele esquema que a gente falou antes, né? Da massa molar ser controlada na síntese mesmo, ou seja, não tem essa história de fazer uma mastigação como acontece aí, né? Aqui foi uma gambiarra, digamos assim, que os caras conseguiram, né? De quebrar a massa molar de um processo que tende a gerar massa molar alta naturalmente, né? Aí depois eles usaram uma forma de controlar a massa molar para não precisar da mastigação. Ok? O que quer dizer o seguinte: normalmente, quem é a borracha sensível à mastigação? A natural. As outras não são, tá? E a borracha clorada não é sensível à mastigação, a não ser que você incorpore ligações fracas, como é o caso aí, tá? Então, no caso da segunda lá, que é a não modificada, ela não é sensível à mastigação, tá? Então, vocês podem colocar como um detalhe a mais aí, tá? Não sei se vocês separaram um espaço grande aí. Vamos colocar mais algumas informações aí da que é modificada com enxofre, tá? Então vocês podem colocar aí que ela tende a ter menos nervo ou nervura, né? Menos nervura.
menos contração, nervura é material gelificado, né? Material gelificado. Alta massa molar. De alta massa molar. Menos nervo, menos contração e superfície do moldado mais lisa, tá? Quando eu digo superfície do moldado é o quê? Extrudado ou calandrado em regra, tá? A gente vai falar depois dos processos de moldagem, que a gente só falou da mistura, né? Mas a gente vai falar ainda um pouquinho de cada um. Então vamos lá, menos nervo, menos contração, superfície do moldado, ou seja, calandra e extrusão mais lisa e por fim, maior TEC, tá? TACK. Maior pegajosidade, né? É difícil estudar isso para a prova? Não sei. Eu não vou fazer a prova. Vocês que vão. Mas eu acho que é assim, se a pessoa gostar de polêmica, pode ser um assunto bom, tá? Se gostar, pode ser legal. Porque é bastante informação aí. Eu particularmente gosto desses assuntos assim. Eu espero que alguns gostem. A outra, que é sem enxofre. Você pode colocar algumas características, né? Maior resistência ao envelhecimento e ao compression set, tá? Maior resistência ao envelhecimento e ao compression set. O que mais? Melhor mistura com menos geração de calor. Melhor mistura com menos geração de calor, menos distorção do extrudado não curado, a da segunda, né? Então vamos lá, maior resistência ao envelhecimento, colocou? Ao compression set também, melhor mistura com menos geração de calor. Próximo. Menos distorção do extrudado não curado. Menos distorção do extrudado não curado. Mais uma. Maior segurança de processamento. Maior segurança de processamento e, por fim, insensível à mastigação. Aí, interpretar isso, complicado, mas dá para dar uma ideia, tá? Assim, os caras não falam sobre o porquê de cada coisa, né? Mas eu poderia aqui dar uma ideia aqui para vocês, porque a questão de nervo quer dizer o seguinte, vai ter um certo percentual de gel gerado lá, né? Então, mesmo que a massa molar possa ser baixa e tal, a média, se tem nervo, a gente pode associar a ponto de gel. Nervo é gel, tá? Nervo está associado a massa molar muito alta, a pontos de massa molar alta. Seria regiões meio que reticuladas mesmo, tá? Você pode pensar assim, tá? Quando diz
sei lá, superfície mais lisa, né? Superfície mais lisa. E na outra, superfície mais lisa, você pode associar também ao fato de ter menos gel, tranquilamente. Você pode associar isso. Mais um detalhe aí que a gente pode também puxar para ajudar um pouquinho a entender isso, seria o fato desse processo aí de quebra de cadeia gerar uma distribuição mais larga nesse que é com enxofre, tá? Então a distribuição mais larga aí poderia ajudar a explicar o fato de ter uma superfície mais lisa, tá? Somado com o fato de ter menos nervo lá. Uma distribuição mais larga poderia ajudar a explicar isso aí, tá? De massa molar. O que também implicaria, no caso, como o outro é um pouco mais estreito, o segundo, explicar ele ter uma menor distorção, né? Uma menor distorção, você poderia explicar isso como, por exemplo, um menor inchamento, né? Eu entendo quando ele está dizendo distorção, um menor inchamento, tá? E isso poderia explicar por ele ter uma distribuição mais estreita do que o outro lá, tá? O que tem distribuição mais estreita seria o que não é modificado com enxofre, tá? E o de distribuição mais larga seria o que é modificado com enxofre. E aí você poderia explicar a superfície mais lisa pelo fato de ter menos nervura, assim como pelo fato de ter uma distribuição mais larga. E com isso implicar numa redução maior de viscosidade, o que implicaria numa superfície mais lisa, tá? No que tem enxofre. Já o outro, pelo fato de ter um pouco mais de nervura e de ter uma distribuição mais estreita, você explicaria o fato da superfície ser menos lisa e também essa questão da distorção do estrudado eu poderia associar a um menor inchamento. Um menor inchamento do que não tem enxofre. Perderam-se? Ou conseguiram pegar? Pegaram? Tá. Agora, essa questão de resistência ao envelhecimento, ao compression set e segurança de processamento, nessa segunda, eu explico tudo isso, o fato de não ter um enxofre lá, tá? Porque isso tudo está associado ao quê? Por mais que as cadeias quebrem durante o processamento, ainda vai ter enxofre nessa história e ele vai tendo modificação ao longo do uso, tá? Então ele vai ter modificação ao longo do uso. Então quando ele diz aí, maior resistência ao envelhecimento, isso quer dizer que ele vai mudar menos durante o uso. Então isso quer dizer que se o enxofre estivesse presente, o enxofre ele pode ir quebrando ao longo do uso, tá? Então ele não quebra só durante o processamento, ele permanece na borracha, então ela vai modificar mais. A que tem enxofre vai modificar mais, não só no processamento como no uso. Então eu posso explicar isso pela presença das ligações de enxofre, tá? Então maior resistência ao envelhecimento e ao compression set. Compression set é a capacidade de recuperar, né? Ou seja, quando ela tem um baixo compression set. Se ela é resistente ao compression set, quer dizer que ela não vai ter deformação permanente durante o uso. É aquela história da vedação que eu falei. Se você coloca uma coisa para vedação e a borracha é muito usada, e ela tem um alto compression set, quer dizer que ela vai perder a capacidade de vedar, né? Então, se ela é resistente ao compression set, isso é uma coisa boa. Então, isso quer dizer que a estrutura dela não está mudando com o tempo, tá? Eu posso tranquilamente pensar assim. Então, eu posso associar a não presença das ligações de enxofre, tá? Assim como maior segurança de processamento quer dizer o quê? Quer dizer que ela não vai curar rápido. Então, eu posso associar ao Turan que está presente lá dentro da outra.
O Tioran, ele é um acelerador. Pode olhar nas folhas anteriores que eu dei para vocês, que o Tioran é um acelerador. Então ele promove a quebra da ligação de enxofre, mas ele é um acelerador de cura. Então se ele está lá dentro, ele vai acelerar a cura da borracha. Por isso que ela é mais segura para o processamento. Aqui não tem enxofre. Estão ligados aí? Pegaram isso? Pegou aí, Arthur? É assim, olha só o que eu falei aí. A borracha que não tem enxofre tem uma segurança de processamento maior. Então quando eu falo isso, eu estou falando de que exatamente? No tempo de cura, ou seja, não vai ter o escorte, tá? Não vai ter uma cura prematura. Então se ela não vai ter uma cura prematura, eu atribuo isso a quem? A ausência de quem lá? Do Tioran, que está presente na que é modificada com enxofre, com que objetivo inicial? Não, o principal objetivo é o quê? Quebrar o enxofre. Mas ele está lá dentro, ele atua como acelerador de cura também. Então, como essa não tem, então ela é mais segura quanto ao processo de não curar rápido, tá? Então ela não tende a ter escorte tão rápido quanto a outra, tá? Para catalisar as quebras de enxofre lá. Mas ele é acelerador de cura? Que a cura é uma ação de... Ele é acelerador de cura também. Mas assim, um acelerador a gente viu como é que atua, né? Ele pega o enxofre para ele e carrega. Então, queira ou não, ele está querendo fazer isso, né? Ele está quebrando lá e tentando incorporar. Então, mas na verdade ele acaba quebrando aí. Tá ok? Nessa primeira etapa aí. Oi. Nas borrachas em geral, esse enxofre residual que vai ter vai ser um dos principais fatores de ser mais propenso à degradação no uso? Olha, ele não é o primeiro de todos não, mas as borrachas que têm, como a gente falou aqui, ligações polissulfídicas, elas são consideradas pouco resistentes à termooxidação, né? Mas assim, eu não sei que degradação você está falando, né? Porque a dupla ligação eu sempre penso como o primeiro, eu sempre penso na dupla, porque essas borrachas de dieno, elas têm uma dupla por mero, né? Elas têm uma dupla por mero. Agora, como a gente viu, principalmente associada à temperatura alta. A temperatura alta você consegue ter uma boa contribuição quando tem ligações de enxofre do tipo polissulfídica, né? Aí eles dão uma boa contribuição. Mas eu sempre penso o fato de ter muita dupla, né, ser o fator principal a se pensar inicialmente, tá? Mas você tem que levar em conta também. Você tem que levar em conta também a ponto de repente você substituir o agente de cura, tá? Pegaram tudo aí, gente? Dessa pergunta? Então acho que está mais ou menos explicado o que eu queria aí. Então eu posso até pensar, agora de novo, do TEC, eu posso até pensar o fato de ter uma distribuição mais larga, tá? O fato de ter uma distribuição mais larga e ser sensível a cisalhamento e, portanto, baixar a viscosidade, eu posso pensar isso como dar um TEC maior, tá? Mas também um outro aspecto que associa a um TEC maior é o fato de ter, se a distribuição é mais larga, ela também tem frações de massa molar mais baixa, né, numa maior quantidade, e, portanto, tem um TEC maior, tá? As que são modificadas com enxofre. Esse material é muito baseado nesse livro, já falei, né? Que eu tenho lá nas referências que eu passei para vocês na primeira aula, ou na segunda, não lembro bem, né? E é o livro que mais chega perto numa explicação de estrutura e propriedade. Mas essa história que eu falei aqui agora não tem aqui, e não tem nos livros de borracha, tá? Isso aí foi mais uma, digamos assim, uma tentativa de buscar uma explicação mais a fundo, né? Coisa que os caras da borracha normalmente fogem, tá? Parece que os caras que fazem trabalhos em borracha, que estudam borracha, eles não estudaram na mesma escola dos caras de termoplástico, tá? Eles têm uma forma diferente de ver as coisas. Mas não tem como ser diferente. É tudo polímero, é tudo macromolécula, né? Então a gente tem que arrumar uma explicação de materiais na medida do possível aí. Qual foi a próxima agora? Se não usadas as formas de controle de massa molar,
o que tende a ocorrer na síntese? Altíssimo teor de gel, tá? Um material improcessável. Um material não processável. Acontece em qualquer borracha? Não, na borracha clorada. É típico dela isso aí, tá? As outras foram, a gente falou bem assim, o processo de síntese típico mesmo, de controle de massa molar, normalmente feito com qualquer outra borracha. Isso aqui é um caso típico, tá? Qual o sistema de cura mais usado? Óxidos metálicos, né? A gente viu isso aqui rapidamente, da borracha clorada, né? E aí vocês... embaixo a gente responde isso. Qual a importância dos isômeros vinil na cura? E aí a cura normalmente se considera, ela é feita a partir dos sítios vinil presentes, tá? Então eles são fundamentais, porque a cura tende a acontecer nos sítios vinil presentes, tá? E por que os caras falam isso? Porque quando ela está na forma cis e trans, diferente da vinílica, esse cloro aqui ele é chamado um cloro alílico, tá? E aquele lá não, ele é um cloro chamado vinílico. O cloro alílico ele é mais suscetível a reações, tá? Então, pelo fato de ser um cloro alílico, considera-se que a reação acontece a partir do sítio vinílico. Então, eu dei essa equação para vocês naquela folha de uma aula com várias reações, né? Que eu mostrava como é que o acelerador atuava e tal. Normalmente o cloro vem para cá, né? E a dupla é transferida, e a partir daí reagem com o óxido, liberando ZnCl2, se for um óxido de zinco, né? Então o cloro vem para cá e vai reagir com outra cadeia de borracha, liberando o ZnCl2, formando a ligação oxigênio aqui, tá? Se vocês quiserem lá, vocês dão uma olhadinha depois na folha que eu passei para vocês, tá? Então a transferência do cloro para cá, depois de uma reação com outro igual a esse, digamos assim, tá? Deixando um O aqui, liberando o ZnCl2, tá? Aí depois tem o óxido de magnésio, que pode trazer ele de volta, né? Nessa reação. E também o próprio óxido de magnésio também pode atuar, não só como nessa recuperação, como também como o próprio agente de cura, ou seja, fazendo o mesmo papel do óxido de zinco, tá? Na verdade, eles usam os dois, como digamos assim, um sistema sinérgico, né? Eles usam os dois aí. Pronto. Quais os óxidos metálicos usados? Então, o de zinco, o de magnésio e o de chumbo, tá? O de zinco é o mais comum, tá? Mas o de magnésio e de chumbo, como a gente falou, o de magnésio tem um papel de recuperar, né, o óxido de zinco, assim como também atuar como agente de cura. Deixa eu ver se tem mais alguma informação para passar para vocês. Tá, eu queria só vocês acrescentassem aí quanto à questão do cloro vinílico lá, que eu falei, que ele é menos reativo e o cloro alílico é o mais reativo, né? Vocês podem colocar entre parênteses aí, né? O fato da eletronegatividade desativar a dupla quando ele está na forma cis e trans, tá? Então vocês podem colocar entre parênteses aí como a eletronegatividade é um fator importante aí, fazendo com que ele não seja... O alílico é sempre famoso, tá? Isso aí, você explica muita coisa de fotodegradação, termodegradação em polímeros. Você vai ver muita situação, né? Não sei o que é alílico, hidrogênio alílico. Sempre é um ponto fraco ali. Quer dar uma ajuda aí, Vinícius?
Assim, eu sempre penso assim, o fato de ter uma alta densidade na dupla ali, ele sempre tende a enfraquecer quem está ligado no carbono que está ligado à dupla. É meio por aí? Não. Ou ri da minha cara aí. É isso? Quando você tem uma dupla ali, aí tem um carbono ligado, ele dá uma enfraquecida em quem está ligado lá, né? Mas fala aí, bicho. Fala mais alguma coisa aí. Qual é a próxima aí? Qual a diferença principal quanto à cura? Bom, o detalhe é o seguinte. Como eu falei que aqui é modificada com enxofre, ela vem com acelerador nela, então a diferença está em quê? O fato de precisar de usar um acelerador na que não tem enxofre, na que não é modificada com enxofre, tá? Então precisa de acelerador nela, tá? Porque a outra já vem. Se quiserem colocar alguns teores aí de óxido de zinco, como um sistema típico, vocês colocam aí 5 pHr de óxido de zinco, mais 4 pHr de óxido de magnésio, tá? É um sistema típico, tá? E como a gente falou, 4 de óxido de magnésio, 5 pHr de um e 4 pHr de outro, tá? Uma coisa que a gente falou aqui, né, que o óxido de magnésio, ele tende a recuperar, de certa forma, o óxido de zinco, né, reagindo com o ZnCl2, que eu falei que gera. Então você pode pensar o seguinte, que o ZnCl2, ele é alguém que tende a catalisar o processo de cura, tá? Então a presença do óxido de magnésio tende a reduzir, digamos assim, essa velocidade de cura também, tá? Então o ZnCl2 gerado na hora que o óxido de zinco faz um sítio de cura lá, ou seja, na hora que a cura ocorre devido ao óxido de zinco e gera ZnCl2, esse ZnCl2 é considerado um acelerador também do processo. Então o MgO, ele acaba reduzindo, digamos assim, essa taxa de cura, pelo fato de ele reduzir a quantidade de ZnCl2, tá? Então vocês podem colocar isso aí também. Ok? Então MgO tende a desacelerar, né? Tende a desacelerar o processo de cura também. Porque é um processo que tende a ser relativamente rápido, né? Devido à presença do ZnCl2, como eu falei, e devido ao próprio tiuran também. Então, é um processo de cura que tende a acontecer rápido, ou seja, o escorte tende a acontecer nesse tipo de borracha, né? Principalmente associada a essa primeira aí, a que é modificada com enxofre, por causa do tiuran presente, por causa da formação do ZnCl2. Então o MgO atua também como para reduzir um pouco essa velocidade, tá? Então, quando é sem o enxofre, a gente viu que precisa do acelerador, né? Porque no outro já vem na própria composição devido à presença do tiuran lá. Então, qual é o risco de processar ACE? O risco é o do escorte mesmo, tá? O risco é de acontecer o escorte. Então aí a gente pode colocar uns detalhezinhos a mais. Uma coisa é o seguinte: adicionar primeiramente o MgO no misturador, tá? Porque como ele é importante nesse processo aí de reduzir um pouco essa velocidade de cura, a adição dele é a primeira, tá? Então, adicionar o MgO no começo, no misturador.
e tentar colocar o ZNO mais no fim possível, né? No processo de mistura. Tá? Diferente lá da borracha natural, que lá o óxido de zinco atuava como ativador. E lá a gente colocava no começo porque ele é um pouco difícil de misturar, né? Porque ele é muito denso. Mas aqui não, aqui o problema é que ele é o agente de cura. E a gente sempre falou que o agente de cura é colocado por último, às vezes até numa segunda etapa. E aqui, como a cura tende a acontecer rápido quando ele é adicionado, então os caras tendem a colocar no máximo possível de tempo, ou seja, lá no finalzinho, tá? E outra coisa, fazer com que a temperatura não exceda 130, tá? Tentar fazer isso. E tem uma outra coisa importante também, que isso acontece, eu tinha um gráfico, não sei onde é que eu coloquei esse gráfico, se eu achar eu trago para vocês. Você pode pensar também como uma espécie assim de cumulativo, né? O processamento, digamos, depois da adição do agente de cura, ele é cumulativo. Isso quer dizer o quê? Se eu processar 10 minutos aqui, esses 10 minutos vai ser retirado para um processo posterior, tá? Ou seja, o tempo de escorte vai reduzir. Então é importante sempre colocar no máximo do fim possível para não ter esse tempo cumulativo aí, ou seja, para aumentar a segurança de escorte. Se alguém não entendeu, pode perguntar. Tinha até lá, na época. Acho que é no livro que eu tenho, que tem aí na biblioteca, né? Se você deixar armazenado ele por um tempo, mesmo que seja uma temperatura menor, depois que você vai processar, a segurança diminui, tá? A segurança de escorte. Se você deixar ele armazenado por um tempo muito grande. Então você pode pensar que esse tempo de armazenamento vai ser gasto para reduzir, digamos assim, um tempo posterior de moldagem. Então se você deixar muito tempo de armazenamento, ele vai implicar numa redução no tempo de escorte do material, tá? Então é como se fosse... Tinha alguma coisa, uma analogia, na época que eu fazia a disciplina de proteção radiológica, né? Que a gente faz na área de energia nuclear, sei lá, isso. Que tem alguns fenômenos que são estocásticos e outros são meio que cumulativos, né? Isso quer dizer o quê? Depois de uma dose acontece e a outra não. Sei lá, para um certo tipo de câncer lá devido à radiação, se você partir de uma certa dose, vai ter, com certeza. É como se fosse assim. Já o estocástico aumenta a probabilidade, mas não é certeza que você vai ter ou não. Então, fumar, por exemplo. Os caras falam que aumentar a fumar aumenta a probabilidade de você ter câncer, mas pode ser que você tenha. Eu lembro de uma história de um cara que falou, né? Que a mulher estava com 102 anos, ela parou de fumar com 101 porque estava fazendo mal. Então, depois de fumar a vida inteira, né? Então aí, ou seja, tem pessoas que morrem bem velhas mesmo, não tem, fuma a vida inteira e não tem um problema, né? Mas existe uma probabilidade sim maior de você ter uma doença ou outra, mas não quer dizer que você vai ter. E tem outros fenômenos que obedecem a isso também, né? Esse fenômeno estocástico, né? Mas tem outros não, tem outros que se tiver uma certa dose ali, uma certa quantidade, com certeza vai. Então eu posso pensar isso de forma cumulativa, né? Então seria mais ou menos aquilo ali. Então é como se os tempos fossem somando, né? Então eu posso reduzir isso do tempo total. Então se eu gastei muito no armazenamento, eu vou tirar isso para um processamento posterior, tá? É mais ou menos assim. Vamos lá. Aumentar a temperatura de polimerização, agora é síntese. Tem que efeito na quantidade de gel? Aumenta. Na estereorregularidade, diminui. Tendência à cristalização, diminui, tá? Como é que eu explico quantidade de gel? Eu vou explicar
meio que na taxa de polimerização tender a aumentar, por exemplo. Né? Taxa de polimerização tender a aumentar, na perda, digamos, de certos controles mesmo, na perda do controle de polimerização em certos sítios e, portanto, gerar grupos de massa molar muito alta, né? Não sei, a gente pode pensar assim, tá? Ou seja, você tem uma certa perda de controle, tá? Apesar de, normalmente, nas sínteses que eu vi lá nos polietilenos, aumentar a temperatura era sempre uma forma de baixar a massa molar, apesar de não ser a mais usada. A mais usada era o quê? Agente de transferência, como eu falei, hidrogênio. Se aumenta o hidrogênio, aumentar a probabilidade de ter reação de transferência. Mas sendo que a massa, eles usavam, às vezes, a mudança de 2, 3 graus ali para mudar a massa molar e, na verdade, baixava. Tá? Eles conseguiam essa forma também. Então, isso quer dizer o quê? Eu posso pensar isso aqui, na constante de terminação, né, em termos de reação. Então, a constante de terminação aumenta. Porque a constante de terminação, constante de iniciação, constante de propagação, elas têm um fator de Arrhenius lá. Né? E esse fator de Arrhenius muda de acordo com o tipo. Ou seja, você tem uma cinética diferente. Então, a determinação, normalmente, ela é favorecida quando a temperatura aumenta. Né? Então, normalmente, a gente pensa assim. Isso aí acontecia lá no Ziegler-Natta, lá da vida do pessoal, ou Philips, né, que eles usavam. Mas a gente pode pensar aqui como uma espécie de perda, né, de controle em certos sítios e gerar massa molar alta demais, assim como, de repente, gerar massa molar baixa também. Ou seja, tende a perder um controle da síntese, de maneira que não só gera gel, como gera frações de massa molar baixa também. Tá? Isso é fato, pode anotar aí que é verdade. Tá? Agora, estereorregularidade eu penso como? Quanto menor a temperatura de síntese, e eu já falei isso aqui, mas é bom anotar de novo aí, quanto menor a temperatura de síntese, mais tende a gerar trans. Tá? Então, as condições de síntese, normalmente os caras, sei lá, de 10 a 40 graus, nesse tipo aqui, tende a gerar mais trans. Mas se você aumentar, vamos pensar, de 10 para 40, então tende a favorecer sítios cis e vinil. Tá? Aumentar a quantidade deles, principalmente cis. Tá? Então, de maneira que a estereorregularidade vai diminuindo, ou seja, o teor de trans vai diminuindo. Ou seja, vai tendendo a ter uma cadeia com uma maior quantidade de isômeros diferentes. Não só trans, mas também cis e vinil. Tá? E por que a cristalização tende a reduzir? Exatamente porque diminuiu a quantidade de um isômero só, que era o trans. Ela tinha muito trans e agora está diminuindo a quantidade de trans em termos percentuais. E, portanto, a cristalinidade tende a diminuir. Tá? Então, olha essa tabela aí. Temperatura aumentando. Teor de trans diminuindo, né? Teor de trans diminuindo. Teor de cis aumentando. E o vinil ele é um pouco menos sensível, como eu falei, né? Mas tende a ter alguma mudancinha ali, né? Um leve aumento de um deles principalmente, né? No final das contas, a cadeia fica mais irregular, né? Porque eu posso pensar esses vários isômeros, apesar de ser um monômero só, eu posso pensar como um copolímero, né? Eu posso pensar essa cadeia com isômeros diferentes como se fosse um copolímero. Então, à medida que tem isômeros diferentes, a cadeia está ficando mais irregular e, portanto, a tendência à cristalização tende a diminuir. A cristalização tende a diminuir. Tá? Então, a gente pode dizer que a borracha clorada, ela tende a ter um certo percentual de cristalinidade, tá? Porque a cadeia dela tem muito trans. Então, sob deformação, ela cristaliza, porque a cadeia é bastante irregular, tá?
Qual a importância da formação de cristais? Vai ter uma goma, que o pessoal fala, né, mais resistente, né? Ou seja, a borracha sem adição de aditivos, sem adição de cargas, é resistente, porque cristaliza sob deformação. Isso a gente falou para a borracha natural. A cristalização também tem uma importância no armazenamento, né? Que é a famosa resistência verde. Então a gente pode colocar maior resistência verde também. E por fim, tende a gerar adesivos, né, de maior resistência, que é uma das aplicações, tá? E qual é a TG? Em torno de menos 40, menos 50 por ali. Mas a partir de menos 20 ela já começa a ficar um pouco frágil, tá? E aplicações... Ah não, um detalhe sobre isso, né? Como é que a gente poderia reduzir essa temperatura dela, em que fica frágil? Qual é a forma principal? Uso de quê? Qual aditivo? Qual é o aditivo que abaixa a TG? Plastificante. Poxa, tem que fazer a pergunta direto. Plastificantes, tá? Então, se quiser, os caras usam isso aí, tá? Ésteres mesmo, óleos. Isso aí a gente já sabe mais ou menos o princípio. Aplicações. A gente já falou aí dos adesivos, né? Aplicações que envolver uma resistência a óleos ali moderada, né? E resistência à chama, né? Então ela pode ter uma aplicação boa em construção civil, por exemplo, que tem resistência à chama, né? Aplicações que houver resistência moderada a óleos, mas com aquilo que a gente falou, ela não é tão bem aplicada porque ela acaba não tendo uma grande propriedade de destaque, né? Se vai na resistência a óleo, a NBR é melhor. Temperatura de uso ela não é tão boa, né? Então, e ela é um pouco cara, né? Então a melhor dela seria que envolveria também uma certa resistência à chama pelo fato de ela ter halogênios, tá? Então se houver, sei lá, use mangueiras de resistência moderada, né? Envolvendo. E uma coisa que é muito usada, que é, por exemplo, em roupa de natação, né? Neoprene, né? Que ela é a famosa neoprene, tá? Em torno de menos 40. Mas a partir de menos 20 ali ela já começa a ficar frágil. Então o nome comercial dela é neoprene, tá? Tá, e vamos ali porque ele perguntou no começo, né? Como é que os teores de isômeros podem afetar a esterese, né? Bom, ela não é uma borracha muito boa de esterese aí, pelo fato de tender a cristalizar, né? Pelo fato de tender a cristalizar. Então, ela não é lá tão boa nisso e também não tem uma TG tão alta assim, né? Então, não é uma característica tão forte dela, tá? Então, se você aumentasse os isômeros, coisa que não é tão grande assim, é só olhar aí no quadro, dá uma olhadinha no quadro aí. Então os caras não tendem a usar isso muito como um fator de mudança, de melhorias tão grandes na borracha, tá? Então isso aí, os caras fazem isso para fazer um estudo e mostrar o resultado, mas eles não tendem a ter uma borracha de cloropreno como característica ser muito de esterese muito alta, ou melhor, de esterese muito baixa, né? Eles não tendem a ter isso aí não, né? Mas de forma geral, como tendência, a gente poderia dizer, o fator que puxa a cristalinidade para baixo poderia ser um fator que tende a dar uma menor esterese, né? Então, aumentar um teor de cis, por exemplo, implicaria numa menor esterese, tá? Mas, com certeza, não é o que se faz. Ela é considerada uma borracha de alto trânsito, tá? A borracha comercial
clorada é uma borracha de alto teor de trans. Tá? Então os caras não buscam alto teor de cis para ter uma borracha clorada de baixa esterese. Eles não buscam isso. Tá? Vamos para a EPDM. Ou melhor, coloquem aí somado mais EPM, tá? EPDM mais EPM. Então vamos lá. O que são borrachas EPM e EPDM? Alguém sabe? De forma bem direta. É uma borracha de dieno? É uma borracha de dieno? A borracha clorada de dieno é de dieno. Tem duas duplas, né? O monômero. Né? Essa aqui não é de dieno. Ela é obtida a partir de quê? Copolimerização de eteno mais propeno, tá? Então são borrachas obtidas pela copolimerização do eteno com propeno, que são duas olefinas, né? Dois alcenos, então não são de dienos, tá? Agora, a EPDM tem um Dzinho aí, esse D é de um dieno. Mas o dieno é só para modificar, ele não é o agente principal, então não são borrachas de dieno, tá? Em termos conceituais. Tá, primeira coisa, o que é o M aí? Vamos ver, aula passada. Metílica. O que quer dizer isso? A cadeia toda é carbono, tá? Cadeia toda carbônica ali. Ou seja, CH2, 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 podendo ter de repente uma modificação lateral ali, tá? Mas ela é toda metílica, cadeia de carbono. Essa aqui é toda de carbono? É. Mas por que eu não chamo metílica? Porque aqui essa a gente coloca um Rzinho, é só olhar no quadrinho aí. As que tem dieno é chamada de Huber mesmo. E esse R vem para de dieno. Então essa aí é metílica. Metílica. Então EPM quer dizer o quê? Apenas eteno e propeno. Tá? E EPDM quer dizer o quê? Eteno e propeno mais um outro. Quem é o outro? Um dieno. Tá? Agora a quantidade é pequena. Como a quantidade é pequena, eu não vou dizer que é uma borracha de dieno. Porque o dieno aí está apenas como um modificador. Tá? E não aqui, que ela é inteira de dieno. Tá? Copolímero aleatório de eteno e de propeno, ok? Beleza. Como explicar a posição dessas borrachas no quadro das borrachas especiais? Então vamos voltar para o quadrinho lá. E lá está a EPDM, ou melhor, a EPM, que a EPDM está aí também, no mesmo lugar. Vocês não estão vendo, mas se vocês fizerem um... Tem uma borrachinha especial aí, né? Não sei se vocês já viram isso no YouTube. Botar uma borrachinha especial, vocês vão ver um EPDM aí embaixo. Então, vamos lá. No quadro aí, a gente pode posicioná-las como o quê? Não é nada boa em termos de absorção de óleo, mas elas têm uma qualidade que é o quê? Por exemplo, melhor que a clorada, melhor que a NBR. Temperatura de uso. E eu vou associar isso a quê, gente? Por que ela é melhor que a clorada quanto a temperatura de uso? Oi? O fato de ser saturada, tá? O fato de ser saturada. Como ela tem um dieno, que eu falei, uma delas, a quantidade é muito baixa, tá? Então não vai afetar muito. E ainda tem mais um fator que eu vou dizer daqui a pouco. Então ela é pouco resistente a óleo. Por que ela é pouco resistente a óleo, gente? Porque é apolar. Né? Obtida de hidrocarbonetos aí. Totalmente apolar. Então, quais os destaques principais? Então vocês podem colocar o fato de ser saturado, ou seja, é um material altamente resistente à oxidação. E você pode colocar também como uma borracha que consegue suportar uma temperatura de uso baixa sem fragilizar, tá? Ou seja, temperatura de uso baixa sem fragilizar.
E isso sempre me dá um pouquinho de dor, né, no coração, né? Porque eu sempre trabalhei com termoplástico, né? E para mim um polipropileno, um polietileno são materiais altamente suscetíveis à degradação, né? E aqui quando ele fala que essa borracha é altamente resistente à degradação oxidativa, obviamente que ele está falando em relação, principalmente aquelas três lá, né? Butadieno, natural e SBR. Por quê? Porque não tem dupla. Então aqui ela está cantando de galo, digamos assim, né? Mas lá no meu mundo, ela não está melhor que ninguém, não. Ela está fraquinha também, tá? Vamos lá. Eu ia fazer uma brincadeira com futebol, mas deixa pra lá. Eu queria trocar galo por urubu, mas deixa galo. Cantar de galo, cantar de urubu, mas eu nunca vi um urubu cantando. Vamos lá. Em que aspecto principal a EPM se diferencia da EPDM? E o que isso possibilita? Então, qual é o aspecto principal? A presença do dieno, tá? A presença do dieno. E isso possibilita o quê? Isso aí vocês sabem. O que a presença do dieno na estrutura vai possibilitar? Coisa que só ter eteno e propeno não vai. Reticular com enxofre. Cura com enxofre, tá? Qual o percentual das duas relativamente? 95% é PDM, tá? Em termos de produção. E 5% é PM. Por quê? Porque a cura é mais fácil. A primeira só cura principalmente com peróxido, tá? Só cura com peróxido. Podendo ser radiação também. Mas o principal é peróxido. A EPM. Porque apenas a partir da década de 60, tais borrachas passaram a ser comercializadas, o que é considerado tarde em relação a outras borrachas mais antigas aí. Aí é o fato de que elas são sintetizadas por um catalisador que foi descoberto na década de 50, que são os Ziegler-Natta. Tá? Catalisador Ziegler-Natta surgiu na década de 50, então elas começaram a ser produzidas no final ali, ou seja, na década de 60. Qual é o primeiro nome de Ziegler? Hein, gente? Carl, exatamente. E o primeiro nome de Natta? Júlio. Eu vou perguntar toda a aula isso. Eu vou pôr. Explique por que, aí é separado, né? O PE e o PP são plásticos e o EPM e o EPDM são elastômeros. Por que o polietileno é um plástico? Por que o polipropileno é um plástico? E por que o copolímero deles é uma borracha? Os dois, polietileno e polipropileno... Oi? O PE, por exemplo, já tem de baixo, só tem que estar. Isso, então o fato de copolimerizar tira o quê? Tira a regularidade e, portanto, a cristalização, tá? Agora a TG dos dois é abaixo da temperatura ambiente.
Vamos lá para a próxima aí. Qual a quantidade de eteno nas borrachas comerciais em massa? É 30 a 70, tá? Agora, eu queria que vocês fizessem em mol. Não sei se dá tempo hoje. Depois vocês fazem, tá? Depois vocês fazem isso aí. A tendência de inibir a cristalização está mais associada à formação de copolímeros em bloco ou aleatória? É uma pergunta meio por fora. Aleatório, tá? Porque se você tiver blocos de etileno, ele vai cristalizar. Né? Qual o fator principal que faz o polipropileno ser cristalino, gente? É uma revisãozinha aí. Qual o fator principal que faz o polipropileno ser cristalino? Uma coisa que dependeu do catalisador Ziegler-Natta. É o fato de ele ser o quê? Polipropileno comercial. Não pode ter trans, né? Que ele só tem a dupla lá. E a dupla é consumida na hora da síntese. Isso aí vocês sabem, eu tenho certeza. O que faz o polipropileno ser cristalino? Polipropileno comercial. O fato de ser isotático, tá? É a taticidade. A taticidade foi proporcionada pelo Ziegler-Natta. O fato de ter um grupo CH3 aleatório ali levava sempre a um polímero atático antes do Ziegler-Natta, tá? Então ele era amorfo e não tinha interesse comercial e também tinha massa molar baixa. Só depois da descoberta do polipropileno isotático que ele teve interesse comercial, tá? Quando a quantidade de eteno na borracha cai de até 50%, o que ocorre com a resistência a verde? O que eu vou pensar aí nesse momento? Tem um teor de eteno de 70, como a gente falou, por exemplo. Ou até mais. Porque até 70 eu posso pensar que... Eu não vou falar essa palavra agora, mas vamos lá. Quando a quantidade de eteno é alta e vai baixando, o que vai tender a acontecer ali? Tendendo para um meio a meio. O que pode fazer reduzir a resistência a verde, por exemplo? Se eu disser a vocês que o que acontece é redução da resistência a verde, já disse o que é. Então, por que reduzir a quantidade de eteno leva à redução da resistência a verde? Vocês sabem o que é resistência verde? Não. É colocar a borracha sem curar aqui, por exemplo, uma massa dela e ela manter aquele formato, sem curar, não esparramar. Tá? O que faria eu reduzir a quantidade de eteno e implicar numa redução da resistência verde, ou seja, ela tender a esparramar bem facilmente? A redução da cristalinidade, tá? Que pode acontecer um pouquinho se tiver um teor de eteno alto, tá? Teor de eteno mais alto, cadeia mais regular e cristalinidade mais fácil, cristalização mais fácil, tá? Então diminui a resistência a verde porque a cristalinidade diminui. Porque a tendência à cristalinidade diminui, tá? Então, quando tem um teor de eteno mais alto, principalmente maior que 70, tá? Ela tende a cristalizar mais fácil, tá? Mas se ela é deixada por longo tempo, como a gente falou, armazenada num lugar, mesmo entre 50 e 70, ali, cada vez maior de eteno, ela pode cristalizar com o tempo, tá? Então, quanto mais tendendo para o meio aí, menos cristalinidade tende a acontecer. E, portanto, menos resistência a verde.
Considerando uma faixa de composição em que não ocorre cristalização, por que a retenção do rebound com a queda da temperatura é maior com o aumento da quantidade de eteno? Nossa! Isso aqui deu uma balançada nas ideias. Eu associei o rebound muito aqui, até agora aqui. E esterese muito associado aqui, fator. TG. Quem tem a TG menor? Polietileno ou polipropileno? TC só CH e um tem um CH3 a cada mero. Quem tem a TG menor? É mais fácil girar uma cadeia que só tem hidrogênio ou que tem um CH3 a cada mero? É que só tem hidrogênio. Portanto, quem tem a TG menor? Polietileno. Polietileno tem a TG menor. Então, olha só, praticamente já respondeu aí. Se não tem cristalização, coisa que tende a acontecer quando aumenta o eteno, não é isso? Mas eu estou dizendo aqui que isso não vai acontecer. Então eu posso dizer que a retenção do rebound em temperaturas menores é porque ainda não atingiu a TG, porque tem a TG baixa cada vez que aumenta o eteno, tá? Retenção do rebound seria o quê? Se eu abaixar a temperatura, eu estou me aproximando da TG. Então o rebound tende a aumentar ou diminuir? Se eu estou me aproximando da TG, o rebound tende a aumentar ou diminuir? A diminuir, porque a capacidade de recuperação vai diminuindo, o material está enrijecendo, né? Então ele vai tendo um caráter mais viscoso do que elástico, ou seja, de dissipar. Tá? Reter o rebound É jogar a bolinha e voltar. Tá? Então, se tem mais eteno, ela consegue manter mais isso, porque a TG está deslocando para a temperatura menor. Tá? No começo da aula que vem a gente termina essa. Oi? Vamos terminar essa pergunta aí. tem mais eteno, Sim. não tem mais um rebound. Não. Se tem mais eteno, o que está acontecendo com a TG? Ah, você disse retém, né? Mantém. Ah, tá, isso. Mantém mais um rebound e aí? Tá, então, se tem mais eteno, a TG vai para onde? Para valor mais baixo. Então isso quer dizer o quê? Que ela tende um caráter ainda borrachoso. Então ela retém o rebound, então ela retém a capacidade de recuperar. Tá ok? Vamos fazer um quiz valendo ponto na aula que vem? Vamos, gente, vocês estão estudadinha. Um quiz. Mas assim, um quiz eu boto prova de marcar ali, questão de marcar. Seria bom, né? Pra ver se vocês dão uma estudadinha. Um quiz valendo um ponto. Não, esse não, gente.